Fala trader, nesse vídeo aqui eu vou te entregar um passo a passo prático e eficiente para você que quer operar na seção de Nova York, né? Operar Forex e índices na seção de Nova York. Bom, a seção de Nova York ela começa às 10h30, né? Então esse é o horário de abertura, horário de Brasília, e ela vai até às 18 horas da tarde aí. Então nesse range de horário você consegue estar abrindo suas posições dentro dessa metodologia. Tudo que eu ensino aqui é baseado no SMC, o Smart Money, e o ICT. A gente sempre identifica a liquidez de mercado para abrir posições favoráveis com o viés do dia, né? O que é realmente o interesse do mercado? O mercado ele é uma eterna captura por liquidez, só que muitas pessoas se confundem nessa parte, não entendem qual liquidez ele vai buscar primeiro ou até mesmo como identificar a liquidez e montar posições favoráveis a isso. Por isso que eu vou fazer aqui um vídeo prático, né? Tudo que eu te mostrar aqui, eu vou replicar no MetaTrader, vou abrir posições, porque é vendo o mercado no preço real que a gente consegue tirar as nossas dúvidas, né? Às vezes só no replay aí não rola. No replay é uma coisa, mas no mercado real acontece outra, a gente sabe disso, né? Então, vamos começar aqui a nossa análise pelo GBP/USD. E o primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte: se a gente está operando às 10h30 na seção de Nova York, então eu tenho que priorizar os pares de Nova York. Não adianta eu estar operando 10h30 e ser o NZD-JPY, o ativo que eu estou analisando, porque ele é um ativo que se movimenta mais na seção da Ásia. Então os ativos que você vai operar na seção de Nova York é o Euro-Dólar, GBP-Dólar, Dólar-JP, USD-CHF. Esses aqui são os principais por prioridade, né? Geralmente eu olho o Euro-Dólar, o GBP-Dólar e um USD-JPY. O USD-CHF eu não olho tanto, mas é um ativo que também dá para a gente operar nesse horário, tá? No GBP-USD, eu primeiro vou analisar o macro. Então aqui a gente está no micro, né? A gente está com uma micro de queda, só que a macro ela tem que me dizer o porquê dessa queda. Se é uma queda definitiva, ou se é uma correção para subir, ou se ele vai continuar caindo, entende? Então a gente sempre tem que se basear do HTF para o LTF, tá? Do HTF para o LTF. O que é o HTF? Né? O gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora. É lá onde a gente vai ver as regiões de liquidez principal do preço, né? Em 4 horas, o que a gente consegue ver aqui? O preço ele fez essa mínima, e essa mínima ela foi suficiente para capturar algumas liquidez aqui, ó, região de liquidez. É esse movimento aqui que eu quero estudar para o dia de hoje. Percebe que o preço travou exatamente, ó, nessa zona de rejeição. Então é uma zona de pavio muito forte que está segurando o preço por algum motivo. E quando eu passo para 1 hora, isso aqui fica muito mais claro para a gente. Olha só, o mercado ele veio, capturou toda essa liquidez do preço, fez o stop hunt e fechou em um bloco de ordens. Então essa zona ela é responsável por estar jogando o preço para alta. Outra coisa que eu quero ver é se o mercado realmente reagiu bem a essa order block. O que a gente consegue observar aqui? A força de alta foi tão forte que ele fez um choque, fez um market structure shift, que é a quebra de característica do mercado. Ele estava em queda, depois ele virou para alta. Então agora o nosso direcional de fato está para alta, porque ele alcançou um POI, um ponto de interesse lá atrás, liquidez capturada e o preço reagiu com uma quebra de estrutura validada. E agora a gente vai para M15 para entender essa impulsão e essa correção do preço aqui, né? Provavelmente ele vai subir nessa estrutura, mas quem me confirma melhor o gatilho de entrada não é 1 hora, é 15 minutos, é 5 minutos, né? O fractal mais micro. O que a gente consegue observar? Que o preço ele está nessa região aqui, e ele também tinha essa outra região de fundo forte. Por que ele acabou rompendo esse fundo forte? Talvez porque tinha interesse mais embaixo. Muitas pessoas teriam comprado, ó, nessa order block. Muitas pessoas teriam comprado aqui acreditando que o mercado ia subir a partir desse momento. Só que acontece? Existe um fenômeno no mercado, né, que acontece todo domingo, que é o famoso New Opening Gap. Olha só, de sexta para domingo teve um gap. Isso aqui a gente chama de gap semanal. Então o mercado, para a gente pegar os melhores posicionamentos de compra, seria em cima desse gap semanal, ó, exatamente onde o mercado está agora. Então aqui, sim, de fato, seria um ponto válido de entrada. Só que considerando o New Opening Gap, aqui embaixo tem um posicionamento muito melhor, que talvez seja um alvo dessa queda para vir preencher a demanda do dia e continuar subindo, né? E esse New Opening Gap é a minha referência para a semana inteira, entende? O preço quando chega aqui eu quero focar em compra. Se por algum acaso ele subir, capturar uma oferta lá em cima e romper esse New Opening Gap, ele serve para mim como um ponto de resistência. Então, basicamente, esse gap que acontece de sexta para domingo, ele é uma referência muito forte para a gente
para identificar a oferta e demanda da semana toda, que é onde o preço vai respeitar. Todas as semanas tem esse gap e você consegue focar nessas regiões para compra e para venda, entende? E aí, uma outra confluência que eu gosto de usar bastante é o Round Numbers Above and Below. É esse indicador aqui, ó, do TradingView, gratuito, Round Numbers Above and Below. Vou ativar ele aqui, ó. O preço respeita muito essa estrutura. Aqui, ele veio exatamente nessa região para começar a subir. Aqui ele veio de novo nessa estrutura para começar a subir. E aqui ele está vindo mais uma vez. Então, além do aqui no de cima, ele veio e desceu, respeitou essa zona. Aqui acabou rompendo um pouco. Mas o que a gente sabe é que essas regiões de Round Numbers é uma zona de alta probabilidade. Juntando com o New Opening Gap, com todo o HTF que a gente veio construindo a narrativa até agora, é um ótimo posicionamento, tá? Agora eu vou abrir minha posição logo, antes que eu fique de fora, né? O stop loss aqui tem que ficar abaixo do último fundo, né? Aqui a gente tem o último fundo e essa outra região de fundo aqui também. Então a gente tem que sempre proteger o stop nessas regiões, tá? Deixa eu abrir minha operação, porque se ele subir eu não fico de fora, né? Vou entrar aqui com 7 lotes e meio. Eu sempre busco no dia um stop de $2.000, né? Vamos ver quanto que tá aqui. $1.500. Mais um pouco. $2.100, pronto. Essa aqui é a minha região de stop e o alvo vai ser 2-1, um alvo de $4.000. Então o setup aqui já foi montado, basicamente é um trade aí arriscando $2.000 para buscar $4.000, uma margem de 2-1. A gente alinhou todo o contexto HTF, viu o sentimento do mercado, viu captura de liquidez, mitigação de bloco de ordens, aguardou em H1 uma quebra de estrutura, esperou o preço voltar numa região de Round Numbers e esse Round Numbers ele é um New Week Opening Gap, né? Além disso também é um Order Block aqui nessa região, uma zona de FVG, né? Tem mais liquidez capturada aqui na micro, ó. Olha o tanto de indução que o mercado fez. O primeiro movimento é manipulado, depois ele vem e stopa, né? Então a gente está trabalhando em cima desse conceito. E uma coisa aqui que você pode levar, para a tua análise, é essa zona de New Opening Gap. Ela é muito forte. Depois você faz um backtest e dá uma acompanhada. Bom, deixa eu abrir aqui o resultado. Eu vou deixar o mercado se movimentar, tá? Acompanha aí e eu já volto aí quando ele fizer o movimento. Ou é take ou é stop, papai. Bora. Uma coisa que eu quero adaptar aqui nesse trade, pessoal, até para a gente poder aprender com isso aqui, a volatilidade da sessão, né? Observa só, Londres, Ásia primeiro. Ásia andou 38 pips durante a sessão inteira. Londres andou 66 pips. E Nova York já andou 54 pips. Então, o que eu estou percebendo aqui? Que esse alvo que eu coloquei nesse trade, ele basicamente é um alvo de 40 pips. E pode ser que o mercado não entregue 40 pips, mas sim a metade, 20, porque ele já desceu 50, né? Então, acreditar que ele vai movimentar mais 20 é uma realidade. Agora, o dobro disso pode ser muito longo. Esse trade aqui, talvez, ele se estenda até de noite para ser alcançado, né? Como eu estou focado no movimento para agora, eu não quero nenhuma outra interferência externa, eu vou adaptar esse trade aqui pro horário que a gente está mesmo. Eu não levei em consideração que agora já são 14h22 e pode ser que o mercado ele só entregue a metade desse movimento. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu stop, vou colocar nesse último hunt aqui, foi nesse stop hunt, tá? Nesse pavio, vai ser um stop de $1.000 e eu vou fazer mais uma entrada para poder ajustar. Ó, fiz mais uma entrada agora, coloquei aqui embaixo, $1.000 também, ó, deu certinho. $1.000. No total dá um stop de $2.000, que era o que eu já estava buscando, né? A diferença é que esse stop eu tinha baixado para poder pegar uma proteção maior, só que pela volatilidade do mercado ele não vai ter mais força para cair, só corrigir mesmo a tendência que ele fez na sessão de Nova York. Então a gente tem esses alvos de liquidez aqui, ó, para o fechamento de Nova York, mas eu coloquei um alvo muito grande, talvez para o movimento que ele já entregou no dia, pode ser muito para entregar para o final do dia. Então eu joguei pela metade, né? Coloquei o stop loss aqui embaixo e coloquei um 2-1 um pouco mais previsível, né? Mais de acordo com o horário atual, né? É até importante a gente aprender isso com esse vídeo aqui mesmo, né? Foi um detalhe que eu não notei e agora aqui no meio do vídeo é interessante a gente corrigir isso e aprender com isso também, né? Acabei de reajustar minhas ordens de stop e eu vou reajustar também o take profit para $4.000.
$2.000 cada um. Aí. Pronto, agora é só deixar o mercado fazer o trabalho dele, né? Eu confio bastante em proteger o stop loss aqui embaixo, porque é um pavio de retração, então teve um stop hunt aqui. Provavelmente o mercado não volte para cá, porque essa região de pavio, deixa eu deixar ela aqui, ó, ela também está protegida em um fundo forte lá atrás, ó, que é essa região aqui de order block. Então a gente está defendendo o trade embaixo desse bloco de ordem aqui, ó. É um fundo forte também, rompeu algumas regiões de topo, rompeu o gap. É o gap semanal também, tá bem protegido o stop loss aqui. Então é válido esse reajuste. Tem ajustes que não vale a pena fazer, né? Já esse aqui vale a pena porque essa zona de entrada ainda assim é uma zona protegida, tá? Vamos deixar o mercado andar e simbora. Ó, já deixa o like aí nesse vídeo. Porque mostra pra mim que tá valendo a pena produzir esse tipo de conteúdo, né? Se você gosta de um conteúdo mais prático do que teórico, comenta aqui também que faz a diferença, mostra que a gente tá no caminho certo. É sempre importante vocês comentarem, eu leio todos os comentários, deixa o like e vamos para aquela meta, né? Se esse vídeo bater 400 likes, eu trago aí um outro vídeo mostrando como se opera na sessão de Londres, né? No meu último vídeo foi como operar na seção da Ásia. Se você não assistiu, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição embaixo. Nesse vídeo aqui agora eu estou ensinando Nova York. O próximo aí, se bater 400 likes, esse a gente parte para a seção de Londres, tá? Então já deixa o like aí e vamos dar play aí, deixa o mercado fazer o trabalho dele. Estamos de volta aqui na operação e o mercado ele tá pagando agora 1 para 1, né? Ele chegou a quase pagar o 2 para 1, só que no final da tarde agora ele acabou voltando, agora são 17 horas, né? Então o movimento do mercado daqui a pouco já acaba, tá chegando no final dessa sessão já, e quando der 18 horas eles vão cobrar uma taxa de swap, né, para manter a operação aberta. Então, como eu não quero pagar essa taxa de swap, eu vou encerrar minha operação por aqui. Né, eu vou fechar o trade, ele alcançou esse pico aqui, ó, na alta, às 15 horas e 50, só que por pouco aí não pagou 2 para 1, né? Chegou a pagar 3.100 dólares e agora rebaixou para 2.200 que tá agora, né? Então, tendo em vista o horário, eu vou encerrar essa operação já já, só vamos ver se ela vai subir mais um pouquinho. E basicamente esse trade aqui, o que a gente utilizou de confluência? Captura de liquidez no HTF, o preço mitigou uma região de bloco de ordem, né? Deu a possibilidade na sexta-feira para o domingo, ele veio aqui nessa região, e hoje aí na segunda-feira a gente teve a quebra de estrutura de topo e dando oportunidade para a gente se posicionar comprado no New Week Opening Gap, né? Que é uma região muito boa aí para a gente pegar confluência de operação de compra e venda. Uma observação também que a gente fez é que a sessão de Londres, ela fez uma volatilidade aí de 65 pips. Então, espera-se mais ou menos a mesma coisa para a sessão de Nova York, né? Quando ela caiu, ela fez a volatilidade de 55 pips. Então, a correção, eu não poderia esperar uma correção maior que essa impulsão, porque geralmente a amplitude de Nova York se baseia na volatilidade que teve Londres. Então, aqui eu não esperava muita coisa para essa alta. Mas para o dia seguinte, talvez ele continue esse movimento, né? E aí a gente vai analisar de novo como é que vai ser a Asia Open e toda a estrutura. E ficar de olho também nessa região de Opening Gap aqui, para poder pensar em mais posições de compra. Ou até mesmo se, por exemplo, amanhã, quando eu for operar, o mercado acabou rompendo essa região, aqui eu posso usar como confluência para venda, né? Essa estrutura de Opening Gap aqui pode ser minha base semanal. Assim como foi minha base para compra hoje. Round Numbers também, tem muita coisa aqui que a gente pode acrescentar nessa operação. Eu vou finalizar o trade por aqui. A gente não bateu a meta 100%, mas é por causa da sessão de mercado mesmo. Hoje a operação acabou sendo um pouco mais tarde e como é segunda-feira, o mercado movimenta pouco de tarde, né? Na terça-feira, quarta e quinta, nesse horário, ele pode até fazer mais movimentos, só que se tratando de uma segunda-feira não dá pra gente esperar muita coisa, tá? Então, pessoal, deixa o like nesse vídeo. Vou encerrar esse trade por aqui, ó. Fechando a operação em 2.000 dólares.
Eu espero que você tenha aprendido aqui os insights que a gente passou nesse vídeo. E, deixa o like, comenta se você está gostando desse formato de conteúdo, é diferenciado. Se esse vídeo aqui bater 400 likes, eu já preparo aí o próximo para a gente poder estar operando na sessão de Londres e pegando o mapeamento, fechou? Bom, um grande abraço e até a próxima.